Tudo passa, a fama passa, tudo passa, mas a presença de Deus não passa nada. Oh, Deus da glória, conserva, cuida, aleluia, da presença do Senhor na sua vida, aleluia, porque o fim está próximo, aleluia. Aquele que estiver preparado, aleluia, para se encontrar com o noivo, aleluia, verá a voz dele chamar, em nome de Jesus, aleluia. Fica de pé da igreja, chegou o momento da palavra do Senhor, aleluia. O pregador da noite já está aí, aleluia, para trazer uma mensagem, aleluia, nessa noite, aleluia. Oramos, aleluia, para que Deus continue falando conosco, aleluia, através da mensagem, como Ele já falou no louvor dessa noite, aleluia. Soberano, eterno, maravilhoso Deus da glória, Pai, usa o teu servo, Pai, como o Senhor já tem usado, usa ele, Pai, mais uma vez essa noite, o Senhor, como canal neste lugar, jorra água, Pai, água purificadora, porque a tua palavra é água, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é vida para nós, e nessa noite se revela a nós, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Dá uma chuva de palma para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém ou amém? Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor nosso Deus. Já que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 2. Glória a Deus, sexto livro da Bíblia Sagrada. Hoje, culto de missões. Missões está no coração de Deus. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 2, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Glória a Deus. Capítulo de número 2, versículo de número 9. Josué, capítulo de número 2, versículo de número 9. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Só você que achou me confirma com um amém. Glória a Deus. Encoste aí perto de quem não tem Bíblia. Mostre a Bíblia, mostre a leitura. Ajude o seu irmão conhecer mais ainda a palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim o versículo de número 9: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de Deus e diante de vós, porque temos ouvido, olha aqui, irmãos, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizera aos 2 reis dos amorreus, a saber, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Versículo de número 11, para finalizar o texto. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais havia ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Na terra. Repita comigo essa última parte aqui, irmão. Porque o Senhor, pode ler. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Pode sentar em nome de Jesus. Meus queridos, antes de entrarmos no texto em que nós acabamos de ler, eu quero aqui declarar a minha gratidão ao Senhor nosso Deus,
Eu quero ser grato a Deus por mais esta oportunidade. Por que somos gratos a Deus, irmãos? Porque tenho certeza absoluta que muitos gostariam de estar aqui nesta noite. Muitos desejariam estar neste momento aqui, tanto ministrando a palavra como sentado aí a ouvir. Mas infelizmente, os acontecimentos da vida, mas infelizmente a sequência, o ciclo da vida os impediu. Muitos até podem ouvir, mas não podem ver. Muitos até podem andar, mas não podem ouvir. E então, irmãos, você que está aqui nesta noite, com certeza pode andar, porque você veio até aqui. Com certeza você pode falar, porque eu já vi o seu brado de glória neste lugar. Com certeza você pode ver, porque você já viu algo aqui nesta noite. Você já olhou ao seu lado e já viu um irmão e uma irmã. Com certeza você não está aqui neste lugar pela sua própria vontade. Aí você vai dizer: não, pregador, eu vim aqui porque eu decidi vir. Mas deixa eu te dizer, antes que você decidisse chegar a este lugar, Deus já havia tocado no seu coração e nos seus pensamentos para estar aqui nesta noite. Como assim, pregador? Como Ele mesmo falar no seu ouvido. É aquele momento que você está fazendo algo e você escuta uma voz dizendo: vai à minha casa, porque eu preciso falar contigo. Ou de outra forma, Deus, Ele usa um dos seus para lhe fazer um convite. Então, de qualquer forma, se você está aqui nesta noite, é porque Deus o tocou para trazer a este lugar. Eu louvo a Deus pela minha liderança, que a qual nos confia mais uma vez e nos faculta esta oportunidade. Eu costumo dizer que toda honra vem acompanhada de uma grande responsabilidade. E diante de Deus e diante da igreja, eu prometo que serei fiel ao texto que nós fizemos menção nesta noite. Queridos, dito isto, queremos entrar na palavra de Deus nesta noite. Nós estamos num domingo, culto de missões, e nós sabemos que fazer missões não é fácil. Fazer missões nos traz algumas dificuldades, mas também nós sabemos que, como igreja, fazer missões é a primeira ordem de Cristo na terra. Deus, Ele não resgatou uma igreja, Ele não formou uma igreja. Deus, Ele não trouxe eu nem você até aqui. Ele não nos resgatou dos lugares mais difíceis, do mundo das drogas, dos vícios, da prostituição, para quando você chegar a este lugar, você sentar e cruzar os braços. Não, Deus te fez estar aqui, Deus te resgatou, Deus te libertou, Deus te trouxe a este lugar para você também propagar o Evangelho, propagar a mensagem, propagar o que Cristo colocar no seu coração. E é nesta noite, com esse intuito, que nós como igreja iremos ministrar uma palavra que fala justamente de missões. Queridos, o texto que nós lemos, ele tem bem antes um contexto este histórico, um contexto em que Deus, Ele chega para um homem chamado Abraão, e Ele faz uma promessa a Abraão. E aqui já vai a primeira palavra. Deus, Ele tem te feito promessas também. Deus, Ele tem promessas na sua vida. Deus, Ele tem promessas na sua vida. Mas é preciso que nós compreendamos, é preciso que nós cremos, é preciso que a nossa confiança em Deus, ela esteja posta para que essa promessa ela venha se cumprir na nossa vida. Quando Deus marca o encontro com Abraão, e Deus, Ele faz uma promessa, e o que o Senhor disse para ele é que nasceria um de Abraão, que a sua descendência seria maior, ou muito mais do que as estrelas dos céus e a areia da praia. Eu não sei se você compreende isso aqui.
Você olha para o céu hoje, talvez você veja ali as estrelas, claro, mas eu duvido que você consiga contá-las. Você vai em uma beira de praia, ou até mesmo qualquer terreno com areia, e você pegue um pequeno punhado com as duas pontas desses dedos e tente contar para ver se você consegue. Isso era a promessa que Deus tinha feito a Abraão. É uma promessa que Deus faz a Abraão. É algo que não se pode contar, é algo que não se pode numerar, porque Deus, ele não dá nada limitado e nem promete nada limitado. O que Deus nos dá, o que Deus nos promete, é algo que nós não podemos contar. Abraão recebe aquela promessa. E detalhes: como nasceria o filho de Abraão? Com Sara, se a sua esposa era estéril. Estéril, todos nós sabemos, são aquelas mulheres que não conseguem ter filhos, gerar filhos. Mas mais uma vez prevalece a promessa de Deus. Ele disse a Abraão que nasceria um filho dele, que seria grande a sua descendência. Mas para que isso viesse acontecer, primeiro Abraão teria que crer. Eu vou sempre falar essa palavra hoje: fé, confiança, crer. Abraão tinha que crer. Talvez Abraão podia olhar para ele, pastor, para Deus dizer: mas Senhor, é com Agar? É Ismael que vai ser o herdeiro? E Deus: não, é Sara. Mas como? Se ela não pode ter filhos. Irmãos, eu quero aqui dizer para você: não importa como Deus vai fazer, o que importa é que você creia que Deus vai fazer. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai chover e nunca choveu, vai chover. Se Ele disse que vai ter fogo e nunca houve fogo, vai ter fogo. Com Noé, Ele disse que ia chover. E você pensa que chovia naquele tempo? A Bíblia vai dizer que não tinha chuva do céu, um pequeno orvalho, mas as águas que geravam as plantas, elas vinham de baixo para cima. Mas Deus disse que ia ter um dilúvio e que os céus iam ser abertos, as suas janelas, e iria cair água. E ninguém não acreditou em Noé por isso. Esse velho está ficando doido. Não existe chuva, nunca choveu, só a água vem de baixo, como é que eu vou morrer afogado? Mas aí Noé creu e não morreu afogado, porque não creu, morreu. Então a forma como Deus vai fazer não importa. Eu não preciso detalhar, eu não preciso questionar a Deus como Ele vai fazer, e nem jogar diante dele as minhas condições. Senhor, como é que tu vai fazer? Eu tenho um filho, se a minha mulher não pode ter filho. Eu sou um homem casado, a minha esposa não pode ter filho. Não, irmão, não questione isso. Só diz: Senhor, se tu disse, tu vai cumprir, e eu creio na tua palavra. Passa-se um tempo, de repente Sara é aberta a sua madre. Aleluia. E nasce o menino chamado Isaac. Depois de Isaac vem Jacó e Esaú. E de Jacó, a história é bem conhecida. Está tendo uma campanha às quarta-feiras sobre a vida de Jacó, ou sobre o encontro de Deus com Jacó. E foi dele que nasceu essa grande nação chamada Israel. Mas se nós formos detalhar, que eu não vou entrar em detalhes aqui, a vida de Jacó, o negócio era muito difícil. O cara é conhecido como trapaceiro, tinha tudo para dar errado, mas Deus tinha uma promessa na vida dele. Pega essa aqui, irmãos. Talvez hoje um familiar seu esteja fazendo tudo errado. Quanto mais você ora, mais errado ele faz. Quanto mais você faz campanha, ele continua fazendo errado. Mas deixa eu te dizer, embora que seja dessa forma, a promessa de Deus, uma hora dessa, ela vai se cumprir. Porque a promessa também é uma missão, e missão para Deus é missão cumprida. Eu costumo falar que promessas de Deus e realidade é a mesma coisa. Ou seja, acontece, vai se cumprir. E nesse período, irmãos, Jacó tem 12 filhos e uma filha. E os 12 filhos de Jacó tornam-se 12 tribos. E em um período da vida deles, eles são levados ao Egito. Mais sofrimento. 430 anos. Deus já havia feito a promessa a Abraão há quase 400 anos.
Eles passaram mais 430 no Egito. E depois mais 40 anos, 840 aproximadamente. Mas ainda assim a promessa cumpriu. Quanto tempo você tem orado pela promessa? Quanto tempo você está esperando uma promessa se cumprir de Deus? E não importa o tempo, persevera, continua firme crendo, porque Deus no tempo dele vai cumprir essa promessa feita na sua vida. 430 anos de escravidão no Egito. Pouco mais de 1 milhão de hebreus. E Deus começa a dar continuidade à sua promessa. Esse povo sai do Egito. E quando sai do Egito, passa 40 anos aproximadamente para chegar na terra da promessa, a Canaã. Só que nesse período muitas coisas aconteceram. Nesse período, muitos milagres aconteceram. Muitas pessoas desistiram. Muitos murmuraram. Muitos voltaram atrás. Muitos desejaram estar no Egito. Muitos não creram mais em Deus. Mas havia alguém que cria no Senhor. Nesse período da viagem, irmão, foi o período que mais Deus fez milagre diante do seu povo. No período da peregrinação, foi o período que mais Deus fez milagre. E o primeiro milagre que Deus faz, depois que o povo sai da terra do Egito, é abrir um grande mar, o chamado Mar Vermelho, onde o povo vai andando para sair do Egito, e quando de repente o mar na frente, atrás o faraó com seu exército, de lado as colinas não dava para sair, ou seja, o povo ficou encurralado, mas resolveram clamar ao Senhor. E quando você está encurralado, ou seja, em outras palavras, quando você está no momento difícil, quando as coisas não estão dando certo, quando você olha para todos os lados e não vê saída, a melhor saída é clamar ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, a resposta de Deus vem. Quando Moisés olha, começa a ver o povo reclamar, Moisés começa a falar com Deus. E Deus diz: está esperando o que, Moisés? Toca nas águas. Manda o povo que marche. Siga em frente, mas como se o mar está à nossa frente. Toca nas águas. Moisés toca, o mar se abre. Você viu que o texto que nós lemos aqui, irmão, já fala desse milagre. Alguém, pastor, mais de 100 anos depois, ou aproximadamente aí, uns 45 anos, 50 anos depois, já sabia desse feito de Deus. Você sabe quando as promessas vão se cumprir na minha vida e na sua? Quando as pessoas que estão ao nosso redor veem os feitos de Deus na nossa vida. Você veio hoje aqui neste lugar porque você é uma coluna dentro da sua casa. Algo de Deus, alguém vai olhar em você e vai ver. E isso vai atrair a pessoa a servir o mesmo Deus que você serve. É os milagres de Deus na nossa vida que vai trazer os nossos até Deus. É os milagres de Deus, é os feitos de Deus na minha vida que vai trazer os meus até Deus. O Mar Vermelho se abre. Beleza, passaram. O exército de Faraó morto, afogado no mar. Mas mais na frente algo também acontece. Falta água. E deserto, irmãos, a gente já sabe. A gente usa muito deserto como lugar de prova, e é realmente. Porque no deserto você não vê planta, você não vê água, você não vê cajés, você não vê poço profundo, você não vê supermercado cometa, você não vê nem Miguel Arraia, você não vê Pai Filho, não tem mercado, não tem nada. É só poeira e areia. E de onde vira essa provisão? De Deus. Você já esteve em um lugar como esse? Que você olha para todos os lados e não vê nada, só vê coisas vagas, coisas que não é aquilo que você precisa. Mas quando se confia no Senhor verdadeiramente, a providência de Deus chega. Deus poderia muito bem naquele momento mandar um povo, meio mundo de homem. A Bíblia diz que foi 600 mil pés de homem, sem contar com mulheres e crianças que saíram do Egito. Então, esses homens, a Bíblia diz 600 mil pés de homem, a Bíblia está dizendo homens entre 16
e 40 anos no vigor da sua força. Homem que enfrenta qualquer batalha, que enfrenta qualquer trabalho. Homens que têm a coragem de enfrentar qualquer tipo de serviço. Deus poderia dizer, não, vocês vão dar uma paradinha e agora vão cavar um poço profundo que eu vou fazer o milagre da água sair. Mas Deus queria mostrar para o seu povo que tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Vai ser citado aqui, irmão, depois da mensagem, duas coisas. Uma que Deus fez e a outra que Deus permitiu que o homem fizesse. Os dois milagres que Raabe cita para os dois espias que foram espiar a terra de Jericó, está citado aqui na Bíblia. Ela já sabia. E ela conta dois milagres. Um feito pelo próprio Deus, executado por Deus. E o outro feito pelos homens, mas permitido por Deus. Quando falta água, o Senhor manda Moisés falar, ou ferir a rocha, uma pedra. Por que não criou de qualquer outra coisa? Porque Deus, ele sempre trabalha da maneira dele. Não precisa eu questionar, como eu já disse agora. Não adianta eu querer questionar o que Deus vai fazer. Só precisa eu crer naquilo que Deus vai fazer. Você hoje, a partir de hoje, não vai mais questionar a Deus. Você não vai dizer, mas por que está acontecendo? Tanto que eu oro, tanto que eu vou para a igreja do pastor Cleito, vou para as campanhas. Não questione, Senhor, eu estou indo, mas eu sei que a tua promessa vai se cumprir, porque eu creio, independentemente do que aconteça ao meu redor, eu creio na tua palavra e que as tuas promessas vão se cumprir. Vem água, eles se fartam de água. Mas daqui a pouco falta comida, irmãos. Eu estou falando para você aqui de um Deus que provê todas as coisas. Eu estou falando de um Deus aqui, irmão. Não foi um mágico, nem um homem qualquer, não. Eu estou falando de um Deus todo-poderoso, que desde o seu nascimento, ou melhor, antes que você nascesse, Ele já sabia tudo sobre você e já tem tudo preparado para a sua vida. Faltou comida, e agora? Não, vamos sentar? Construir um supermercado? Não. Deus manda manar do céu. Porque Deus, quando Ele faz uma promessa e nós andamos de acordo com a vontade dEle, dentro da promessa, ela vai se cumprir. Pode faltar tudo, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Você acha que era justo Deus tirar o povo do Egito depois de 430 anos de escravidão e depois deixar morrer de fome no deserto? Não. Mas alguém pensou assim. Alguém chega para Moisés e diz, por que tu tirou nós de lá? Porque eu preferia estar apanhando lá, mas todo dia eu comia coentro, cebola, alho. É desse que está escrito. Ficaram com desejo de comer a cebola do Egito e o alho e apanhar, do que confiar no Senhor. E isso hoje não é diferente. Às vezes nós deixamos de crer na promessa de Deus e tentamos dar a nossa própria solução. Mas nesta noite você está aprendendo diante da palavra que é melhor confiar no Senhor do que confiar no seu próprio braço. É melhor confiar na promessa de Deus do que murmurar diante do Senhor. Deus manda manar. E o povo continua a jornada. Só que um período, irmãos, para chegar na Canaã, passava por dentro de várias cidades. E teve várias cidades que foram passadas pelo povo. Como era que Deus dizia para Moisés? Tu vai lá na frente, Moisés. Chega para o rei dela e diz, olha, o meu povo, o povo de Deus precisa passar por aqui. Nós somos peregrinos, vamos para Canaã. Nós temos que passar por aqui. Libera para nós passar. E os reis liberavam. Mas como tudo não podia ser mar de rosa, pastor, tinha que aparecer outro empecilho. Primeiro o mar, depois a fome, depois a sede. E agora alguém chega diante desse rei chamado Sion e Og, dois reis, e diz, olha, eu estou indo com o povo de Deus a Canaã. E Deus me mandou vir aqui falar contigo, para que tu libere nós passar por aqui. Porque se nós arrodearmos vai ser muito longe. E o rei chama os seus súditos e começa a conversar e dizer, se nós deixarmos passar por aqui, quando eles estiverem dentro da cidade, eles são muitos, eles vão tomar a cidade de nós, não vamos deixar passar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ai daquele que tentar intervir o que Deus tem preparado para ti. Ai daquele que tentar empatar
ti. Porque o que Deus tem preparado para ti, ninguém pode empatar, irmão. Deus vai fazer de qualquer maneira, porque Ele, quando fala, Ele cumpre. Eu sempre digo, Deus não vai matar ninguém por minha causa. Deus não vai matar ninguém por sua causa. Deus não vai deixar ninguém pobre por sua causa. Mas Deus vai agir na vida daquele que atrapalha o propósito dele na tua vida. E se Ele tem promessa na tua vida, quem se meter no meio vai ser derrotado e você vai sair com a vitória, porque Deus é maior. Moisés volta dentro da tenda e fala com Deus: ó Senhor, não deixou não. Deus disse: não, prepara os homens e mete a pé e passa. Entraram, invadiram e mataram os reis, mataram todo mundo e passaram. Não pegaram nada, que o Deus era só para passar, não era para pegar nada. Quando chega bem pertinho de Jericó, que era a divisa de Canaã, primeira cidade de Cananéia, ele manda 2 espias. Por quê, irmão? Entenda isso. Os reis daquela época, quando eles iam guerrear contra outra nação, ele tinha um pessoal preparado para isso, chamado de espias. O que era que os espias tinham? Qual era a missão deles? A missão deles era entrar disfarçado nas cidades e observar que tamanho era o exército, observar qual é o tipo de armas eles usavam, que tipo de proteção eles tinham, os pontos estratégicos deles, esconderijo onde eles ficavam. Por quê? Porque quando você conhece o seu inimigo, fica mais fácil você combater contra ele. Às vezes nós queremos enfrentar o inimigo sem conhecer nada dele, pastor, sem saber como ele se comporta. Já pensou, irmãos, eu enfrentar um inimigo, eu com a faca e ele com a pistola, quem vai ganhar? Quem vai ganhar é ele, irmão. Mas quando você observa, para, pensa, reflete, pede uma direção a Deus para entrar naquela batalha ou para guerrear naquela batalha, Deus ele vai te dar a estratégia que você vai vencer sem sequer levantar uma espada. Só que quando os espias chegam na cidade de Jericó, ele corre para um lugar menos provável. Menos provável. Porque Deus sempre age dessa forma. Vai para um lugar, vai para uma casa de uma mulher chamada Raabe, e que tinha uma certa profissão meio esquisita, que nós chamamos hoje de, digamos, mulher da vida. E por que os espias vão diretamente na casa dessa mulher? Porque é os piores, é os opróbrios, como o pastor falou. Só esperando o momento chegar, pastor. O opróbrio lá do Salmo 15. O opróbrio, irmãos, é aquele que é desprezado, é aquele que ninguém acredita, é aquele que não tem valor para a sociedade. É esses que Deus pega e levanta. Um dia Deus me pegou e me levantou. Um dia alguém olhou para mim e disse: esse aí, esse aleijadinho aí, é só um cemitério ou cadeia. Porque quem estava olhando para mim dessa forma não tinha o Espírito de Deus. Mas outro dia, debaixo da marquise do frotão, alguém olhou e parou para mim. Eu estava deitado no papelão e o meu travesseiro era uma pedra de calçamento. Ele olhou para mim e disse: ei jovem, eu já era velho, viu? Mas ele disse: ei jovem, achei que foi bom. Ei jovem, hoje tu está assim, ó, drogado, bêbado e deitado. Mas eu te vejo amanhã de paletó pregando o evangelho. Aí eu digo: olha eu aqui. Por quê, irmão? Porque aquele que é desprezado, aquele que é maltratado, aquele que não tem credibilidade, Deus pega do motor e do lixo e joga no meio dos príncipes. Ei, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa pode ser desprezado hoje, mas Deus manda dentro da palavra: se você confiar no Senhor, amanhã Ele vai estar mais você glorificando o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O profeta Elias estava em um lugar e alguém queria o matar. E Deus manda o profeta Elias sair para um riacho. Isso aqui é muito forte. E aí quando ele vai para o riacho, Deus diz assim para ele: Elias, vai para o riacho de Querite, porque eu já ordenei. Isso aqui é forte, irmão. Eu já ordenei os corvos que eles sustentem. Você sabe o que Deus estava dizendo? Antes de eu te colocar na prova, eu já tenho a providência garantida. Antes de eu te colocar, antes que eu permita a prova, eu
já tenho a providência na frente garantida. Em outras palavras, antes que você entre nessa prova, Deus já tem preparado a vitória. Cabe a você e a mim obedecer a voz de Deus e ir. Elias foi, e os corvos sustentaram Elias com carne e pão. Oh, meu Deus do céu. Por que Deus mandou um homem mais na cidade que sustentar Elias? Mandou um corvo. Corvo, irmão, é um pássaro imundo, tão ganancioso, que a história dos corvos, eu estudei para isso. A história dos corvos, ele vai dizer que ele é tão ruim que quando ele traz comida para os filhos, ele prefere que os filhos morram de fome e ele come. Ele expulsa os filhos de dentro do ninho. Ele é desprezível. Ele não gosta nem dos próprios filhos. Mas Deus usa aquele que não gosta de tu para te ajudar. Porque quando Deus quer fazer, ele transforma. Não foi o homem mais rico lá da cidade. Não foi um dono de armazém, foi corvos. Agora me pergunta, vai ter disseram carne de pão? Vai perguntar para Deus, eu não sei não. Eu só sei que Deus proveu na hora que Elias precisou. Passa-se um período, o riacho seca. Elias morre de sede, não, Deus diz, não, sai. E vai à cidade de Sarepta. Porque eu ordenei, de novo, pastor. Porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Deus só usa os pequenos, irmão, para fazer grande. Usou os corvos, coisas desprezíveis, para sustentar Elias. Aí usa uma viúva pobre, que estava catando graveto para comer, para fazer a última refeição e morrer. Porque nesse período estava havendo uma grande seca em Israel, não tinha chuva. Porque o próprio Elias profetizou que não ia chover. Aí eu pergunto, por que Deus mandou Elias para um cara rico que pudesse suster? Porque se fosse assim, irmãos, Elias poderia não crer na providência de Deus. Porque nós temos um modo mal de crer naquilo que estamos vendo, mas Deus é o Deus do impossível. Era impossível uma viúva sustentar um profeta, mas quando é Deus que manda, as coisas acontecem. Aí você pergunta, a viúva disse, só tinha um pouquinho de farinha para fazer um pãozinho, comer e morrer. Ela morreu? Não, nunca mais faltou azeite e nem farinha na botija. Isso porque ela creu na palavra do profeta. O tema da mensagem aqui é: a sua fé determina o tamanho da sua vitória. É a sua fé. Se você não crer, não adianta. Tem que crer no Deus Todo-Poderoso. Aí o que acontece? Os espias vão. Quando chega lá, eles vão à casa de Raabe. Onde Raabe morava? Na casa mais bonita de Jericó? Não. Morava em cima do muro de Jericó. Eu vou explicar isso aqui para você não ficar na dúvida. Não era esses muros de tijolo de 4 furos que a gente vê aqui não. Que mal cabe um pé não. Os muros das cidades eles eram tão largos que diz aí que cabiam 2 carros empareados em cima. Porque as cidades antigamente eram fortificadas com muros protegidos por causa das invasões de outros reinos. E ainda tinha uma talaia em cima avisando se o perigo vinha ou não. Mas pode ser largo, pode ser grande, pode ser grande, pequeno, pode ser o que for para Deus, irmão. Deus transpõe todas as barreiras. Os homens chegam lá e começam a conversar com ela. Eles nem disseram que era espião, mas ela já conheceu os 2 homens. Outro ponto importante: nem precisa eu chegar a dizer, eu sou crente, viu? Senhor Deus, vocês aí, ó. Não. Quando você chega no lugar, alguém já te conhece e sabe que você é servo de Deus. E olha o que ela olha para eles e diz: eu tenho visto falar do Deus de vocês. A pergunta é: já ouviram falar do Deus que vocês servem? Perdão, desculpa. A pergunta é: será que já ouviram falar do Deus que nós, inclui a mim, também servimos? Será que os nossos vizinhos, pastor, eles olham para nós e dizem, realmente ele é o servo de Deus? Sabe por que eu estou falando assim, irmãos? Porque é o nosso testemunho que vai ganhar pessoas para o reino de Deus. O testemunho, a característica, a forma, a expressão que eles usaram, identificaram como homens de Deus. E não era qualquer Deus, era o Deus de Israel. E ela cita 2 grandes feitos de Deus na vida do seu povo
próprio Deus. Olha o que ela diz aqui. Porque, versículo 10, porque, primeiro ela diz assim, ó, bem sei que o Senhor vosso Deus deu essa terra para vocês. Ela já sabia da história. Ela já sabia da história. Ela já sabia da promessa. Interessantíssimo. Nós temos uma promessa. João 14, em primeiro. Não se turbe o vosso coração. Vou traduzir. Não fiquem perturbados. Não fiquem angustiados nos seus corações. Não se preocupem. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou e vou preparar lugar. Ou seja, quando Jesus desceu a essa terra, a minha morada e a sua já estava preparada nos céus. Aí ele promete dizer, eu vou, mas vou voltar para levar vocês. Isso é uma promessa feita a mim e a você. E eu tenho que crer nessa promessa. Só que quando essa promessa não se cumpre, diaconisa, vai acontecer algumas coisas para testar a minha fé. Ela já sabia que Deus tinha feito uma promessa lá atrás ao seu povo. E ela disse, eu não sou nem besta. Eu vou querer participar também, Jonas, dessa promessa. Eu vou querer livrar. Só que aqui, irmão, tem detalhes importantes. Ela não buscou só para ela. Eu tenho certeza que você que está na sua casa hoje, para vir cultuar o Senhor neste lugar, você não veio só pedindo por você. Eu creio que muitos chegaram aqui hoje pedindo mais pelos outros do que por si próprios. Muitos já intercederam mais, presbítero, pela vida dos outros, dos seus, do que por si próprio. Mas fica tranquilo que Deus ele vai te agir contigo também. Deus ele vai te honrar também. O teu esforço pela vida do próximo vai ser recompensado com bênçãos para você também. Bem sei que o Senhor vosso Deus vai dar essa terra para vocês. E isso vem sobre nós como pavor. Pavor é medo. Medo ao extremo. Pavor é medo ao extremo. É estar demasiadamente com medo. Apavorado, desesperado. E todos os moradores da terra são desfalecidos. Ou seja, estão já sabendo do que vai acontecer. Alguém precisa saber do que vai acontecer na vida deles através da nossa vida. Porque tenho ouvido, versículo 10. Olha aqui, irmãos. Porque eu tenho ouvido que o Senhor vosso Deus, ó, o primeiro milagre que ela fala, secou as águas do mar vermelho. Mais de aproximadamente 40 anos atrás. Ela já sabia o que Deus tinha feito. Ela já conhecia os feitos de Deus, do Deus de Israel. O Senhor vosso Deus secou as águas do mar para vocês passarem. Glória a Deus. Aí ela diz, e também, quando vós saís do Egito, até ela sabia a história todinha. Deus secou o mar vermelho para vocês passarem quando vocês saíram do Egito. E também, o que vocês, aqui nem mais do Senhor, diz vocês. Porque tenho ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E o que vós fizeste aos dois reis amorreus, dos amorreus, Sihon e Og, destruísse todos os dois. Irmãos, Deus, Ele precisa ser visto pelos nossos, através dos seus feitos na nossa vida. Quando nós somos provados e não murmuramos, não desistimos, continuamos confiando no Senhor Deus, Ele vai ser conhecido para os outros ao nosso redor. É muito importante isso aqui, igreja. Deus, Ele vai aparecer. Alguém vai contar milagres. Não que Deus fez na vida dele, mas na vida de cada um de vocês. E Deus, Ele vai ser glorificado. Deus, Ele vai ser exaltado. E Deus, Ele vai entrar com providência, com libertação, com cura e principalmente com salvação na vida daquele a qual você está aqui hoje intercedendo. Agora eu quero que vocês jurem uma coisa para mim. Ela diz, olha, agora pois, versículo 12. Jurai-me, ou seja, faça um acordo comigo, uma aliança, um tratado,
algo que não venha ser desfeito, quebrado. Cumpram aquilo que vocês vão fazer aqui comigo. Quando vierdes a destruir Jericó, lembrem-se de salvar a mim e a minha família. A missão desses homens, irmãos, era só para olhar a terra. Mas olha como Deus trabalha. Tinha vidas lá dentro que criam no Senhor Deus deles. Deus pode até te mandar para algum lugar para fazer algo diferente. Ele pode mudar um quadro. Por isso que é bom estarmos preparados. Os espias estavam preparados para espiar, para observar. Eles não podiam nem ser vistos. E alguém viu. Porque é muito difícil uma luz entrar nas trevas e não ser percebida. É muito difícil alguém ser diferente e não ser percebido no meio de muitos. É muito difícil alguém que serve a Deus transitar em uma rua, em um shopping ou em qualquer parte do mundo e não ser reconhecido. E a gente vai falando, Deus vai colocando na mente, e vem da minha mente agora no meu coração, aqueles 3 jovens que estavam na Babilônia. E quando eu prego nesse texto, eu conjecturo assim: 100.000 pessoas diante de uma estátua, todos ajoelhados. Mas diante desses 100.000, tinha 3 que não se ajoelharam. Presbítero, isso aqui é tremendo. 99.997 pessoas ajoelhadas, 3 apenas em pé. Diga se não é mais fácil todo mundo ver quem está em pé. Todos ajoelhados, mas só 3 em pé. Era muito fácil de ver, porque quem é diferente é visto. Se os 99.997 estivessem em pé e só eles 3 ajoelhados, ninguém ia ver não. Porque era muita gente cobrindo eles, não ia ver. Quem está de pé vai ser sempre visto. Quem está de pé é diferente. Quem fica de pé tem dificuldade é diferente. O crente que crê no Senhor de verdade, ele fica de pé diante da dificuldade e ele vai ser visto porque ele é diferente. Ele é luz e quem é luz não consegue se esconder nas trevas. Vai ser visto de qualquer maneira. Viram os espios e correram para pegar. Mas essa mulher escondeu ele da casa dela. Amarrou uma corda lá. Eles desceram para o outro lado do muro e ó, mola. Foi a mesma corda que foi usada como sinal para salvar a vida da família de Raab. Deixa eu ver se você pegou isso aqui. A mesma forma como Deus ele te salvou, vai ser a mesma forma que vai salvar aquele também que está lá. A mesma ferramenta usada para salvar os espias vai ser a mesma usada para salvar Raab e a sua família. Era a prova da cordazinha vermelha. E ela disse: olha, eu vou deixar aquela corda amarrada lá, e quando vocês vierem, que vocês olharem a corda, vocês vão se lembrar de mim e vão lá salvar a mim e a minha família. Irmãos, ela impôs uma responsabilidade nos 2 homens. E esta mesma responsabilidade está posta sobre a minha vida e sobre a sua. Se encarregar de salvar através dos feitos de Deus, através do testemunho, através da palavra profética e das promessas feitas por Deus. Eu sei que Deus vai destruir isso aqui, vai dar para vocês. Agora, pois, jurai-me, peço-vos, pelo Senhor, que como eu usei de misericórdia com vocês, escondendo vocês aqui, usem também de misericórdia comigo. Olha só aqui, irmão, eu não era ambicioso, nem era ganancioso. Comigo e com a minha casa. Acabei de falar aqui, vou repetir. Eu sei que você não veio para cá buscar só por você. Tem pessoas aqui que já clamaram hoje aqui, nem se lembraram do seu próprio nome, mas por alguém que está precisando do agir de Deus. Eu tenho certeza disso.
Então é dessa forma que funciona a missão que nos é imposta. A missão daqueles homens era salvar aquela mulher quando o mal viesse contra aquela cidade. Agora que interessante, e é o ponto máximo da mensagem, é que a mulher, para ser salva, também teve um esforçozinho da parte dela, pastor. Não foi só Deus vai te salvar e pronto, não. Então Deus, ele vai te salvar, mas ele também quer um esforço seu. Qual é esse esforço? Crer na sua palavra, se voltar para Deus, para que as coisas venham acontecer e as promessas venham se cumprir. Se nós queremos que Deus age nas nossas vidas, nós também precisamos dar o primeiro passo. A mulher quis ser salva, mas ela deu o primeiro passo. Ela fez logo uma boa obra, uma boa ação. E a ação que você e eu devemos fazer hoje é se voltar para Deus e se unirmos a esses que estão aqui e continuar a batalha e a peleja, que vai continuar até o dia que Jesus voltar. Os jovens louvaram um louvor que diz que não haverá mais morte, pranto nem dor. É o texto de Apocalipse 21:4. E não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque o Senhor enxugará as lágrimas dos vossos olhos. Você sabe o que isso vai acontecer, irmão? Só quando nós partirmos para a glória. Porque enquanto estivermos aqui, vai ser choro hoje e amanhã alegria, depois choro, depois alegria. Um dia e outro sim, a vida é cheia de altos e baixos. Isso é o equilíbrio da vida. A vida, ela não é só alto e nem é só baixo. Ela tem que ser equilibrada, alto e baixo. Para lhe confirmar isso aqui, eu quero trazer uma reflexão para você. Certa jovem rica, milionária, estava em uma crise de depressão muito grande e resolveu por fim a própria vida. Mas antes alguém aconselhou ela a ir a um psicólogo, um doutor. E ela, ao chegar no psicólogo, o doutor disse, escutou a história dela e disse: vamos ali comigo no consultório médico de um amigo meu. Por que é que você quer por fim a sua própria vida? Ela disse: porque eu tenho tudo, pai. Tenho tudo. Mas a minha vida é cheia de altos e baixos. Eu nunca passo estabilizado muito tempo. É cheio de altos e baixos. E o psicólogo, entendendo tudo, chamou ela e foi a um consultório médico. E ao chegar no consultório médico, tinha uma pessoa deitada, pastor, numa cama, ligada aos aparelhos de coração. Acho que você já entendeu isso aqui. Para você não reclamar dos altos e baixos da sua vida. E estava lá no aparelho aquele que mede assim, ó. Você já viu aquele aparelhozinho que mede batimento cardíaco, que sobe e desce a risquinha? E aí, como é uma reflexão, o psicólogo olha para o médico e diz para ela e diz: você está vendo isso aqui? Ela: sim, estou vendo, é só uma risquinha subindo e descendo aí. Você está vendo isso aqui? Ela disse: estou vendo, está quase morto. E ele diz: você está dizendo certo, está quase, mas não está morto. Desliguei, doutor. Desligou. A risquinha se estabilizou no meio. Ele disse: agora está certo para você? Ele disse: não, ele morreu. Pois enquanto a sua vida estiver sendo altos e baixos, é sinal que você está vivo. Se parar os altos e baixos, você morre. Enquanto você estiver vivendo problema, você está vivo e Deus está agindo com você. Se parar tudo, você já morreu e não tem mais jeito. A promessa não vem mais. Entenda uma coisa: enquanto estivermos aqui vai ser assim. A vida daquela mulher era desse jeito. Ela era desprezada, mas ela creu num Deus que faz e pode e faz todas as coisas. E os homens disseram: pode ter certeza, se nós chegar aqui, os teus parentes estiverem aqui na sua casa, olha aqui outro ponto, irmão, você vem aqui interceder, mas também nós temos a responsabilidade de juntar esse povo. Quantas vezes, quem me conhece sabe, está com 1 ano e pouco que eu perdi o filho assassinado. Mas quantas vezes eu não paguei Uber e não fui buscar ele na casa dele para trazer para a igreja. E no dia que ele faleceu, eu disse para os outros que estão vivos, os outros 3, eu falei: olha, como pai eu posso até ter deixado de desejar alguma coisa, pastor, mas como servo de Deus eu lhe mostrei a verdade e preguei a verdade para vocês. Então eu procurei ajudar, porque era responsabilidade minha. Salvar não, porque eu não tenho poder para salvar. Já estou lutando pela minha. Mas ajudar, trazer pé, trazer conhecimento, pregar a palavra, juntar eles, procurar fazer eles entender o que Deus teve na minha vida. Isso é um dever meu, um dever meu e um dever seu. É uma missão que Deus tem nos dado.
E os homens disseram para ela: olha, nós está certo, nós vamos cumprir o que você está pedindo, mas você vai ter que juntar seus pais, que com certeza não moravam com ela, você vai juntar, e no grande dia, você vai ter que estar aqui com eles. Se nós chegarmos e não estiverem aqui, cada um vai pagar pelos seus atos. No mesmo dia a mulher já ajuda tudo, que ela não sabia qual era o dia. E quando Josué leva o exército para invadir Jericó, como vocês sabem, não foi tocado, não foi usado uma espada, só trombeta, só clamor, e as muralhas caíram. A muralha caiu, mas a casa de Raabe ficou de pé. A muralha desmoronou, mas Raabe foi salvo com a sua família. Quero que você entenda isso aqui. Pode acontecer tudo ao seu redor, mas a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir. Você não vai cair junto com ela. Raabe foi salvo, e toda a sua família. E alguém que servia a um Deus pagão passou a crer no Deus verdadeiro. E mais ainda, irmão, mais ainda, eu não sei se você conhece a história de Raabe, mas foi de Raabe que nasceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi da geração, porque ela vai para Israel com o povo, casa-se com o homem de lá, e de lá vem a geração, a árvore genealógica. Ah, bonita, né? Genealógica, mas que não sai, vai sair, né? E aí vem, aí passa por Ruth, Boaz, Noemi, Jessé, Davi, e aí vem Jesus. Por isso que é chamado Cristo, filho de Davi, por causa da geração de Judá. Olha só, irmão, de onde era essa mulher, o que ela fazia e como ela foi salva, para que hoje nós pudéssemos estar aqui testemunhando. Esta mulher é a maior prova de fé para as nossas vidas. No livro de Hebreus, capítulo 11, eu não sei quem escreveu Hebreus, porque é o único livro da Bíblia que não diz quem foi que escreveu, mas o homem que escreveu aquele livro ali é um inspirado por Deus, porque ele conta todas as histórias aí. Raabe encabeça, depois de Noé, Abraão, Isaac e Jacó, a lista daqueles que confiaram no Senhor, são chamados de heróis da fé. E no capítulo 12 de Hebreus está lá a grande nuvem de testemunha que nos rodeia, não é aldeia, é rodeia. E a grande nuvem de testemunha, muitos pensam que é os inimigos, é os vizinhos, mas não é. É aqueles que sofreram e deram as suas vidas, mas não deixarem nem perder a sua confiança no Deus todo verdadeiro. É a galeria dos heróis da fé: Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Raabe. Todos esses homens deram testemunho da sua fé, e diante da maior dificuldade nunca desistiram de crer e perseverar até o fim. E esses alcançaram vitórias, porque Deus, quando promete, Ele cumpre. E eu quero que você coloque no seu coração: Deus, Ele tem promessa na sua vida, na sua família e na sua casa. E hoje, como profeta de Deus, como missionário, nós vamos dizer através da palavra que Deus, Ele vai fazer, porque a promessa que Ele, como que Ele fala, Ele cumpre. Mas cabe a mim e a você crer e dar o primeiro passo para que Deus possa fazer aquilo que nós desejamos. Amém, irmãos? Nesta noite, se você sentir de Deus, quando o pastor estiver aqui na frente fazendo o apelo, venha para Deus nessa noite. Junte-se a este exército que crê no Deus verdadeiro, para que a sua família também venha ser abençoada, e toda a sua casa. Quando nós, irmãos, confiamos em Deus de verdade, não é que não vai acontecer problemas, não é que não vai ter dificuldades, mas deixa eu te dizer, vai ter vitória garantida. Porque só tem vitória quem luta. Quem já ouviu alguém passar de ano sem fazer provas? Tem pessoas que querem a vitória, varão, sem lutar. Tem pessoas que querem ser vitoriosa dizendo assim: Senhor, não deixa essa luta vir até a mim. Como é que tu vai vencer se não tem luta? Pare de orar assim e diga assim: Senhor, passa comigo dentro dessa luta. Daniel não orou pedindo a Deus que ele vai ser da cova. Daniel orou para Deus levar ele dentro da cova. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias não oraram: Senhor, não deixa nós ir para a fornalha. Senhor, nos livra da fornalha. Não, Senhor, nos livra na fornalha. Peça a Deus para lhe livrar dentro da prova,
porque a vitória é bem maior. E Deus, Ele vai abençoar a sua casa e a sua família. Se você crer, continua aplaudindo o Senhor e dá um grado de glória. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Muitos me conhecem pelo nome. Glória a Deus. Siga de pé, muitos me conhecem só de ouvir falar. Deus é